Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de abril, nós vamos meditar do capítulo 5 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos do capítulo 4, né? Já adiantamos que estaria hoje no cronograma, mas ontem nós falamos do capítulo 4, inclusive mencionamos a questão dos descendentes, não é? E em meio a uma genealogia, encontramos, como eu falei, a bibliografia mais curta que nós temos. Isso mesmo, falamos ontem da oração de Jabes, da história de Jabes e quão impactante ela é, né? Por isso eu te encorajo a ler a Bíblia toda, não só a parte que você acha boa ou legal aos seus olhos, porque em meio a uma genealogia que muitas vezes as pessoas não gostam de ler, você encontra preciosidades como a oração de Jabes, não é? E você relembra também a descendência de muita gente que você já conhecia e não sabia a origem da sua família, né? E ontem eu mencionei aqui, incentivando todos a buscar aí a sua genealogia, a sua árvore genealógica, né? Que está sendo meio esquecida pelos mais novos, né? Antigamente você entrava numa casa e você via as fotos dos bisavós, dos avós, né? Hoje em dia, mal você tem ali fotografia da família presente, né? Mas nós precisamos, e a gente viu agora a importância disso no início do livro aqui de Crônicas, que está muito restrito às genealogias. E hoje nós vamos falar dos descendentes de Rúben. Rúben era o primogênito de Jacó. Entretanto, ele não herdou os benefícios da primogenitura. Isso mesmo, ele foi deixado de lado na primogenitura porque nós tivemos um episódio, na verdade, envolvendo a figura de Rubens, né? Nós vamos ler lá em Gênesis 35, 22, que ele se deita com a concubina do seu pai. Isso mesmo, né? Ele comete um incesto com Bila e por conta disso ele vai perder a porção dupla da herança, que é a primogenitura, que é retratada em Deuteronômio 21, 17. Então, mesmo assim, independente disso, nós temos aqui os descendentes da tribo de Rúben, né? E, inclusive, engloba os rubenitas, isso mesmo. Quanto aos filhos de Rúben, os primogênitos de Israel, pois era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que a genealogia não foi contada como primogênito, né? Então, já falei esse fato que está relatado lá em Gênesis 35, 22, né? E nós vamos ver também essa primogenitura, né? Essa herança sendo estendida aos filhos de José através de Gênesis 49, já no finalzinho da vida de Israel, né? Que nós chamamos também de Jacó. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio príncipes, porém o direito da primogenitura foi para José. Foram estes, né? Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Bera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi o príncipe dos Rubenitas. Isso a gente vê relatado, né, esse episódio em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29.
Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinha por cabeça Jeiel e Zacarias. Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitava em Aroer até Nebo, e Baal-meon também habitavam do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder da sua mão, e habitaram em tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Os filhos de Gade, né, que aí é a próxima descendência, eles habitaram de fronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, Safã segundo, também Janai, Safate, estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Zeba, Zorai, Jacã, Gia, Elber e todos os 7. Esses foram os filhos de Abigail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesitai, filho de Jado e filho de Buz. Os filhos de Abidiel era filho de Guni e foi o cabeça da sua família. Então aqui tem várias inspirações de nomes muito diferentes. Todos esses foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, que era rei de Judá, nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Então aqui nós estamos falando que na genealogia eles também respeitaram, né, o rei de Judá como rei no sul, capital Jerusalém, e nos dias também de Jeroboão, que era rei de Israel. Logo estamos falando do reino norte, capital Samaria. Então, vamos falar também das histórias das tribos transjordânicas. Quem foram as tribos transjordânicas? A tribo de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés. Vou lembrar para você essa história que você já leu aqui comigo. Você lembra que quando Moisés ainda era vivo e foram passar o Jordão, já havia terra conquistada. E aí a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés requisitou aquele território, né, para ocupação das suas famílias. Mas Moisés concedeu a eles, sim, esse direito, mediante uma promessa. Qual era a promessa? Vocês vão deixar guardada a sua família, as crianças, os idosos aqui, o gado, tudo que é de vocês. Tudo bem, pode deixar nessa terra. Essa terra já vai ser dada a vocês por herança, mas vocês terão que atravessar o Jordão e lutar pelos seus irmãos, para que eles também conquistem terras. E esses homens valentes, né, instalaram suas famílias, seus gados, suas posses e atravessaram o Jordão e cumpriram com a promessa, com a aliança que eles haviam feito, guerreado em favor dos seus irmãos, até que todas as tribos tivessem conquistado os seus territórios, né? Então, esses homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam um arco e eram destros na guerra, houve 44.770 capazes de sair a combate. E fizeram guerra contra os agarenos, como a Getur, Nafis e Nobabe. Foram ajudados contra eles os agarenos, e todos quanto estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja eles clamaram a Deus, isso mesmo, e Deus lhe deu ouvido,
porque eles confiavam no Senhor. E este é o texto que nós vamos compartilhar aqui no versículo do dia, no Priorizando a Palavra de Deus, o nosso devocional diário para te manter pertinho do Pai. Isso mesmo, nós compartilharemos a respeito disso, a importância da oração e de confiar em Deus na nossa jornada. Eles levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, jumentos e 100.000 pessoas. Isso mesmo que você ouviu. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitavam no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram também naquela terra de Bazã até Baal-Hermon, Senir e no Monte Hermon, e eram eles numerosos. Estes foram a cabeça das famílias, né? Éfer, Ize, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias, Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, e eles eram cabeça das suas famílias. E aí, porém, né, mesmo sendo homens tão valorosos e valentes, eles cometeram transgressão contra Deus de seus pais e se prostituíram. Como? Seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, que era rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, né? Então você vai ver que a Síria era, na verdade, não só um rei, mas era um complexo, né? Uma dinastia, uma nação, né? Que tinha vários reis, né? Então, você vai ver que tanto Pul como Tiglat-Pileser eram reis da Síria. E vai levá-los cativos, né? Quem? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que vai trazer para Elá, Abor, Ara, para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. O capítulo 6, nós vamos falar dos descendentes de Levi. Isso mesmo, né? Então, os filhos de Levi, você já sabe qual eram, né? Era Gerson, Coate e Merari. E eles vão ser muito influentes, porque nós vamos ver que os filhos de Levi estão relacionados à genealogia de Israel, né? Não só em relação a Israel, mas também a genealogia de Judá, porque eles não tinham terra. Lembra? Eles não receberam possessão, eles ficavam, né? Recebiam territórios para ali morar, ali criar o seu gado, né? Ter as suas famílias em cada uma das tribos. Nas distribuições de terra, cada tribo ficou incumbida de separar uma parte da sua terra conquistada para eles, né? Então, nós vamos ter aqui dividido 3 grandes grupos, que são os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, e assim eles serão distribuídos no ministério junto ao templo do Senhor. Nós vamos ver que os músicos vão ser nomeados por Davi, né? Lá no versículo 31, 53, vemos isso em 1 Crônicas, né? Que vai falar sobre o reinado de Davi. Então, eles vão ser lá criados, né? Os músicos destinados por Davi, e eles vão estar subordinados à linhagem de Arão, que é a linhagem sacerdotal. Tanto é que nós vamos ter o sumo sacerdote, né, que vai ir para a linhagem de Eleazar. Após a morte de Arão, sumo sacerdote, o seu filho assume ali o sacerdócio, se tornando o sumo sacerdote no lugar do seu pai. Então, tudo isso nós estamos vendo aqui nos descendentes de Levi, né? Então, nós vamos ver que os filhos de Arão, né? Arão
de Arão, Moisés e Miriam, né? Aqui nós estamos vendo o pai de Moisés chamava Arão, e ele teve esses 3 filhos, que era Arão, que se tornou o sacerdote, Moisés, que se tornou o grande libertador, e temos a figura feminina, que era a figura de Miriam, né? Uma profetisa, Miriam, aquela que dançou com as mulheres, né? Então, a família de Arão e Joquebede era uma família profética, uma família que servia ao Senhor. E nós podemos ver o que cada um deles gerou, né? Eleazar vai gerar Finéias e Abisua. Abisua vai gerar Buqui a Uzi vai gerar Geraías, Meraiote vai gerar Amarias a Aitube gerou Zadok a Aimias. E você tá vendo esses nomes aqui? Você já viu todos eles sendo mencionados, né? Em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Vai fazer menção a essa linhagem levítica, essa linhagem sacerdotal que nós estamos vendo, como por exemplo Zadok, né? Que nós vamos falar muito a respeito dele. Que ele, na verdade, foi gerado por Aitube. Então, nós estamos vendo os filhos de Levi, que gerou, né, 3 grandes ali grupos, que era Gerson, Coate e Merari, né? São os filhos de Gerson, Libni, Simei, os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, os filhos de Merari, Mali, Mussi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. Então, nós vamos ver as descendências de cada um deles, né? Como o de Gerson, de Coate e também de Merari, né? Nós vamos ver essas figuras todos aqui. Logo em seguida, quando você termina os descendentes de Levi, em continuação a isso, nós vamos ver os cantores e levitas que foram instituídos por Davi, tá lá no versículo 31 do capítulo 6. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, né? Então, Davi, ele foi responsável por essa organização. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão vai edificar a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita, organizada. São os que serviam com seus filhos, dos filhos de Coatita, Emã, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, os filhos de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, e aí ele vai dando todos os nomes, enumerando cada um deles, né? E nós vamos ver logo depois os descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam oferta sobre o altar, né? Então, falamos agora da linhagem sacerdotal, logo depois que nós falamos da linhagem dos levitas. A linhagem sacerdotal que se dá início em Arão, né? Eles eram responsáveis aí por oferecer no altar de holocausto, né? O incenso também, todo o serviço do lugar santíssimo, a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Porque Moisés recebia de Deus e transmitia todas essas ordenanças a Arão. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho de Finéias, de quem foi filho Abisua, né? Então, ele vai trazer cada um deles aqui. Os filhos de Arão, eles deram as cidades de refúgio, né? Organizaram conforme Deus tinha determinado. As cidades dos levitas também, já falei aqui que eles eram distribuídos, né? Pelas
tribos, né? São esses os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro dos limites. Os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhe caiu a sorte, deram-lhe Hebrom, a terra de Judá e dos seus arredores. Porém, o campo da cidade das suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna, e os seus arredores, né? Jati, Estemoa e os seus arredores. Então, nós vamos ver essa distribuição, né? A tribo de Benjamim, Asa e os seus arredores. Nós vamos ver também os filhos de Coate, que restauraram a família da tribo, porque nós tivemos, né, rebelião nessa tribo e quase acabou-se com tudo. É importante a gente lembrar disso, né? Então, nós vamos ver que ela ficou bem pequena. O texto fala que os filhos de Coate que restaram da família de Arão caíram por sorte 10 cidades da tribo, metade de Manassés. Os filhos de Ger, segundo as suas famílias, na tribo de Issacar. E Asser, Naftali, a tribo de Manassés em Bazã, caíram 13 cidades. Então você está vendo aqui toda a distribuição, né? Como ela aconteceu. Tudo isso está no capítulo 6, né? Então ele vai trazendo a distribuição das cidades refúgio, nós vamos ver a distribuição dos territórios, né? Das famílias de Ger, também a tribo de Manassés, cada cidade que foi dado a eles, a tribo de Naftali, a tribo de Assé, você vai vendo a distribuição de cada um deles. Isso é, na verdade, um recapitular, e Crônicas tem essa função, né? No nosso devocional de ontem, nós falamos justamente a respeito disso, dessa característica de Crônicas, que é realmente os acontecimentos dos dia a dia de forma detalhada. E é isso que nós encontramos aqui no capítulo 6, né? Falando dessa descendência e genealogia. Amanhã nós continuaremos. E amanhã, por exemplo, nós vamos falar dos descendentes de Issacar, de Benjamim, de Manassés, né? Que foi inserida ali na linhagem de Jacó, pois Manassés era filho de José. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.